Queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, ao capítulo 12. Isaías, capítulo 12. Oramos pela iluminação do Espírito Santo sobre a vida de cada um de nós. Já consagramos as nossas vidas, contritos confessamos os nossos pecados. Agora vamos ouvir a palavra de Deus, aquilo que Ele tem então para nós essa manhã. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura, Isaías capítulo 12, todo o capítulo, os 6 versículos. Diz assim a palavra de Deus: Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Amém. Meus queridos irmãos, estamos diante de um texto que aqui vai nos relatar, através da boca do profeta Isaías, um Isaías que escreve um livro onde apontava para Cristo Jesus em todas as suas partes. A salvação por Cristo, o Messias que viria. E neste texto nós vamos ver aqui a verdadeira salvação que produz que o povo de Deus viva agradecido pela sua graça. O povo de Deus viva em segurança pela presença desse Deus Altíssimo. E um povo de Deus que vive comprometido em anunciar a sua glória. Bom, nós estamos diante desse texto e eu gostaria de trazer ao tema para cada um de nós aqui a canção dos redimidos por Cristo Jesus. Poucas coisas, meus irmãos, na nossa vida revelam tanto o estado do nosso coração quanto aquilo que nós cantamos. Em momentos de alegria, o homem canta. Em momentos de vitória, o homem compõe hinos, letras de músicas. Quando a dor termina, o que o homem faz? A esperança então renasce e a música brota espontaneamente. Não é por acaso. Não é por acaso que ao longo das Escrituras nós vimos nos grandes atos redentores de Deus, todos eles seguidos por cânticos. Relembre comigo agora. Depois, então, da travessia do Mar Vermelho, o que Moisés lá em Êxodo 15 e o povo de Israel fizeram, se não for cantar ao Senhor um cântico pelo livramento? Relembre comigo que Ana, então, ao ter sido abençoada por Deus, concedeu um filho a ela, o que ela fez em 1 Samuel capítulo 2? Cantou ao Senhor com a alegria da bênção. Veja comigo Maria.
exaltando ao Senhor pelas suas promessas através do Salvador, em Lucas, no capítulo 1, onde ela entendeu que portava então ali Cristo Jesus. Nós estamos vendo desde o Antigo Testamento, agora no Novo Testamento, e a Bíblia encerra em Apocalipse. Então, meus irmãos, aonde os remidos, eles se reúnem e entoam um novo cântico diante do Cordeiro. Isaías, capítulo 12, pertence a essa mesma tradição bíblica. Ele aqui não é apenas um poema, mas é uma resposta do povo de Deus à obra redentora desse Deus Todo-Poderoso. Eu queria trazer para você um breve contexto aqui, que nós temos uma divisão no livro do profeta Isaías, e essa divisão é composta do capítulo 1 ao capítulo 11, a primeira divisão, aonde Isaías, então, usado pela sua voz para proclamar, profetizar aquele povo de Israel, descreve o estado espiritual daquele povo de Judá. O povo já havia abandonado a aliança, o povo ali estava misturado na idolatria, na religiosidade, estavam não mais confiando nas alianças que Deus tinha feito, mas estavam confiando na aliança política em vez de confiar em Deus. Mas, entretanto, quando nós olhamos para os primeiros 11 capítulos de Isaías, nós vimos que Deus, então, através de Isaías, ele promete que enviará um rei, um descendente da tribo de Jessé, da família de Jessé, no capítulo 11, que viria cheio do Espírito Santo, que governaria com ali justiça, que estabeleceria este reino eterno. Isaías 12, meus queridos irmãos, é apontando para o Messias, é apontando para Cristo, é a resposta à promessa que Deus tinha feito a este povo. Quando você olha comigo ao versículo 1, diz assim a palavra de Deus: orarás naquele dia. E naquele dia não aponta apenas para o retorno do exílio do povo de Deus, do cativeiro babilônico, mas naquele dia aqui está apontando para o tempo da salvação messiânica inaugurada em Cristo Jesus e que irá ser consumada na sua segunda vinda. Portanto, o cântico aqui de Isaías 12 pertence à igreja tanto quanto pertenceu ao povo de Israel. E nesse sentido eu quero dividir esse texto em 3 breves pontos aqui, onde nós iremos ler o primeiro ponto, que está no versículo 1 e 2, na parte 1 do versículo 2, onde nós vamos olhar que a salvação de Deus, a salvação transforma a nossa relação com Deus. A salvação transforma a nossa relação com Deus. Olha o versículo 1 comigo, que diz assim: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. O primeiro aspecto aqui que chama a atenção para o nosso entendimento é que Isaías não fala na primeira pessoa. Ele não diz, tu te iraste, ele não diz, tu te iraste contra eles, mas ele diz contra mim. Ele não está falando na primeira pessoa do plural, mas sim no singular. E isso traz para nós um entendimento já aqui, que, meus queridos irmãos, antes de existir uma adoração que está composta neste capítulo de Isaías 12, antes de existir
uma adoração, deve existir um arrependimento. Antes de compreendermos a alegria da salvação, deve existir um reconhecimento da nossa culpa. Isaías compreende algo que a nossa geração tenta evitar. Deus realmente, ele se ira, meus queridos irmãos, contra o pecado. A ira de Deus aqui, ela não é uma explosão emocional, talvez como a nossa. Mas a ira de Deus, aqui para nós, quer dizer que a santa reação de Deus é contra tudo aquilo que afronta a sua santidade. A Bíblia nunca apresenta Deus como indiferente ao pecado. E quando nós olhamos aqui, entretanto, quando Isaías diz, a tua ira se retirou, uma pergunta que é inevitável a nós, é como a ira de um Deus santo pode se retirar sem que a justiça seja violada. Queridos irmãos, a resposta está no restante do próprio livro de Isaías. Eu quero levar você comigo lá ao capítulo 53 de Isaías. Eu tenho a certeza que quase todos nós aqui sabemos de cor quase esse capítulo de Isaías, porque nós cantamos frequentemente este capítulo. Mas quando a justiça de Deus aqui na cruz foi então, agora, a justiça sendo efetivada no Messias. E o capítulo 53 de Isaías, verso 4 somente, e o verso 5 nos diz assim, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo, perceba bem, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cristo, então, aqui, meus irmãos, para que essa ida em que Isaías está falando tivesse sido retirada de si, precisava alguém pagar o preço. E Cristo, então, suportaria nesse tempo sobre si o castigo que era nosso. E nós vimos em Cristo Jesus, na cruz, que Deus não ignorou o pecado. Deus não ignorou o pecado. Ele julgou o pecado no seu próprio Filho. É por isso que Paulo afirma que Cristo é a nossa propiciação, o Cordeiro da propiciação, aquele que era oferecido pelo pecado, agora se dá em Cristo Jesus. A ira satisfeita do Deus Santo é exercida em Cristo Jesus. A justiça foi cumprida. Quando olhamos para o amor que triunfou, sem comprometer a santidade de Deus, nós devemos olhar assim para Cristo Jesus. Mas observe uma coisa muito interessante aqui neste cântico dos remidos, em que, meus irmãos, não basta nós sabermos que a ira, ela foi cumprida. Mas observe a progressão do texto, que em primeiro a ira, e depois o que há? No verso 1 ainda, diz assim, ainda que tu te irastes contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. E tu me consola. Existe ira, mas existe consolo de Deus aqui. E esse consolo é o Evangelho. O Deus que julgava o povo pela sua ira,
que estava pecando contra si. Você quiser olhar e ler depois do capítulo 1 até o verso 11, você vai ver que Deus estava julgando o seu povo com a sua ira por conta dos seus pecados. O Deus que julgava. Agora Isaías diz que houve um consolo. O Deus que é justo, ele não somente julga com a sua ira, mas ele faz o quê? Abraça. Abraça com misericórdia e graça os que foram redimidos pelo sangue de Cristo, os que foram escolhidos por ele antes da fundação do mundo. O interessante é nós aplicarmos à nossa vida isso. E a primeira aplicação que eu tenho nesse primeiro ponto é que muitos desejam o consolo de Deus sem primeiro reconhecer a santidade de Deus. Muitos desejam ser consolados, ser perdoados, ser salvos, mas não reconhece que existe um Deus santo, 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 como cantamos aqui esta manhã, que não é indiferente ao pecado. Para nós recebermos o consolo de Deus, nós devemos nos chegar diante de Deus e reconhecer que nem Isaías reconheceu. O Senhor está irado contra esse povo de Israel. O Senhor está irado contra nós, contra eu. Porém, nós sabemos por que essa ira está vindo. Por conta dos nossos delitos, por conta dos nossos pecados. Para recebermos o consolo, o abraço, o amor, a misericórdia de Deus em nossas vidas, não devemos pensar que iremos receber o consolo, que não iremos ser disciplinados por Deus se nós não reconhecermos que temos errado diante dele. Queridos irmãos, só entende a profundidade do pecado quem consegue admirar a grandeza da graça de Deus. A cruz em que Cristo subiu não perde o brilho. Nunca. Só perderá o brilho quando esquecemos que fomos salvos naquela cruz. Portanto, a salvação deve transformar a nossa relação com Deus, em primeiro lugar, sabendo que Deus, ele não compactua, ele não tem indiferença com o pecado, porque ele é santo e requer de nós que sejamos santos. Segundo ponto, trazendo ao texto o verso 2 e o verso 3, que nos diz assim: a salvação, ela muda completamente a nossa segurança em Deus. Olhe comigo, leia comigo o verso 2 e 3. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico e minha salvação. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. A salvação muda completamente a nossa segurança que podemos ter em Deus. Isaías não afirma aqui que Deus concede salvação. Ele agora está afirmando que Deus é a sua salvação. E a salvação aqui bíblica nunca, meus irmãos, foi meramente um benefício somente. Mas a salvação é um relacionamento com Deus. A salvação nos traz uma comunhão restaurada com Deus, a qual foi deturpada pelo pecado, que nos distanciou de Deus. A salvação, ela é, meus irmãos, Deus, num certo sentido, entregando-se ao seu povo e dizendo: eu sou o seu Deus.
É por isso que Isaías continua dizendo assim, então: confiarei e não temerei, no verso 2, perceba comigo. Sabe por quê? Porque o medo nasce quando nós confiamos nos fundamentos frágeis da nossa vida. Olha o que ele está falando aqui. O povo de Israel confiava nos seus exércitos. Muitas vezes nós queremos confiar mais em nosso dinheiro para podermos ter uma vida aqui. Queremos confiar na saúde, queremos confiar na estabilidade, queremos confiar na aprovação das pessoas. Mas, meus irmãos, somente Deus pode nos dar essa completa confiança, porque tudo ou as outras coisas vão desaparecer. Estabilidade vai desaparecer. As pessoas vão mudar de pensamento. A saúde vai, em um momento, enfraquecer. O dinheiro vai sumir. Mas Deus nunca, nunca nos abandonará. Quando Isaías está dizendo, quando Deus é a nossa salvação, nós podemos enfrentar perdas sem perder a esperança, a confiança nesse Deus. Mas olha o que ele acrescenta ainda mais ao texto, dizendo que confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Esta frase aqui é praticamente, meus irmãos, uma citação de Êxodo 15. O que aconteceu em Êxodo 15? Nós vimos o povo de Israel sendo liberto do cativeiro egípcio, e logo então eles ali correndo daquele exército egípcios que vinham atrás deles, eles se depararam com o Mar Vermelho. E agora então estamos liquidados. Eles vão nos consumir, eles vão levar nós de volta para o cativeiro. Por que trouxe nós, Deus, aqui para morrer nesse deserto, enquanto nós, lá no Egito, tínhamos onde ser enterrados? E Deus então abre o mar diante deles. Eles atravessam o mar. E então são libertos da fúria do exército egípcio. Logo então, o que eles fazem? Cântico de Moisés, cantando o livramento do Senhor para com aquele povo. E lá ele diz, meus irmãos, que Deus abriu o Mar Vermelho pela sua força. Deus agora receberia um cântico. Mas Deus não somente agiu naquela época. Deus continua sendo o Deus que salva, Deus continua sendo o Deus que é a nossa força, e isto então, aquele Deus, a mesma coisa que o Deus da antiga aliança, continua sendo na nova aliança, que nada mudou. Nós devemos então fazer como aqueles irmãos fizeram. Reconhecer esse Deus Altíssimo, reconhecer que Deus é a nossa força e o meu cântico, ou seja, a minha alegria está nesse Deus vivo e verdadeiro. Mas para mim, o cume deste texto, desse ponto, está no verso 13. Olha o verso 13 comigo, onde diz assim: vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Essa ilustração, esse ponto aqui para nós entendermos, nós devemos saber que no Oriente Médio, poucas imagens eram mais preciosas do que uma fonte. Veja bem, o povo no deserto, ao olhar uma fonte, parecia uma miragem. Era algo que trazia alegria, água, saciar a sede. Mas a fonte não era apenas uma água para eles, era aquilo que trazia vida.
Isaías então afirma que Deus não oferecia gotas de água, mas vida para esses irmãos. E quando nós olhamos, vós com alegria tirareis água das fontes da salvação, nós podemos olhar para nós hoje, que somos salvos, que recebemos a salvação, que Deus não oferece gotas de graça, meus irmãos, mas Ele oferece fontes de água viva, fonte de salvação para nós, vida em abundância. Queridos irmãos, eu não sei qual é a medida que você tem no seu coração, olhando para esse texto, e aquilo que em Cristo retorna a falar sobre essa promessa, onde ele diz que a água que eu lhe der se fará nele uma fonte para a vida eterna. Nos dizendo que a graça nunca se esgota em nossas vidas. Qual é a medida que está no seu coração de alegria por tão grande salvação? Será que você pode romper em alegria ao Senhor por grande salvação? E não somente, talvez quando você recebe uma bênção aqui, mas em saber, meus irmãos, que quanto mais nós bebemos de Cristo, mais nós descobrimos a necessidade dele. Eu quero encerrar o segundo ponto, dizendo para você que há muitos cristãos que tentam matar a sua sede em cisternas rachadas, que se esvaziam, buscam satisfação no entretenimento, buscam satisfação no reconhecimento, buscam satisfação no prazer, buscam satisfação no dinheiro, mas Cristo continua dizendo ainda hoje: quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Essa é a fonte da vida, que não se esgota. Não se esgota. Portanto, não busque água da salvação, água de alegria, em fontes, em cisternas rachadas, em que nunca satisfazem. Por fim, vamos ao terceiro ponto. E o terceiro ponto está do verso 4 ao 6. Aqui vai nos relatar que a salvação, ela não somente transforma a nossa relação com Deus, a salvação não somente muda completamente a nossa segurança, mas também a salvação transforma a missão da igreja do Senhor. Verso 4 e 6 diz assim: direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome, cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Agora o texto muda do singular para o plural. Até aqui era um testemunho em que Isaías estava dando pessoal. Agora se torna-se então um chamado coletivo. Quem foi salvo não permanece em silêncio nas miúças do entendimento desses versículos. Observe comigo, meus irmãos, alguns imperativos aqui que nós encontramos nesses versículos. Primeiro está no verso 4, que ele diz assim: dai graça. E essa palavra, esse verbo aqui, dai, está no imperativo, ou seja, é uma ordem. Você recebeu a salvação. Dai graças a Deus, não é uma opção.
mas sim uma ordenança de Deus. Dai graças ao Senhor. Veja outro imperativo comigo, que está ainda no verso 4. Tornai, primeiro, invocai o seu nome. Terceiro, tornai manifesto, tornai. Todos os verbos que estamos vendo aqui são imperativos. Ao verso 6, nós temos aqui no sentido de, no verso 5, cantai louvores ao Senhor porque Ele fez grandes coisas. Saiba-se isto em toda a terra. Queridos irmãos, a salvação, ela sempre produz testemunho. Sempre vai produzir testemunho. Um verdadeiro cristão nunca vai ficar calado, escondido, dizendo que é. Aliás, dizendo que nunca aconteceu alguma coisa com ele. A missão, ela nasce, meus queridos irmãos, quando Deus muda o coração dos seus escolhidos. Quando Ele muda o coração dos seus escolhidos, Ele muda também a boca dos seus escolhidos. Sabe por quê? A missão nasce da adoração ao Senhor. Quem conhece verdadeiramente a Deus deseja que outros venham o conhecer. Desejam, porque não há como ficar calado por tamanha bênção em suas vidas. E Isaías aqui amplia esse horizonte, que não basta Israel saber, ele está dizendo aqui, não basta nós adorarmos a Deus entre nós. Não basta nós nos reunirmos para cultuarmos ao nosso Deus e cantarmos louvores ao Senhor aqui entre quatro paredes. Não basta isso. As nações precisam ouvir a grandiosidade desse Deus. E isto aponta diretamente, meus irmãos, para a grande comissão, lá em Mateus, no capítulo 28, o verso 18 ao verso 21. A igreja existe para tornar conhecido o nome do Senhor. E o capítulo aqui termina dizendo: exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Essa aqui é a maior promessa da Bíblia, digamos assim. Não é apenas Deus, esse Deus que nos dá a bênção. Deus é o Deus que está conosco. Veja só, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. No meio de ti. O Deus que está conosco. Desde o Éden, perdido, encerrado, até Apocalipse, no capítulo 21, nós vimos a grande história da redenção, que é Deus habitando com o seu povo. Em Cristo, o Messias, o Emanuel, essa promessa começou a se cumprir. Pelo Espírito Santo que nós vimos na descida em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que ela é experimentada ainda hoje, na Nova Jerusalém, que será plenamente consumada. A nossa maior alegria, meus irmãos, não é naquilo que Deus nos dá, mas a nossa maior alegria deve ser o próprio Deus conosco. O próprio Deus conosco. E eu concluo essa exposição dizendo que Isaías 12 nos lembra que o Evangelho, ele produz uma transformação completa. Pecador que estava condenado, torna-se um adorador,
O medroso torna-se agora alguém que confia no Deus Altíssimo. O sedento agora encontra uma fonte inesgotável da graça. E o adorador, ele agora torna-se testemunha diante das nações. Tudo isso, em apenas 6 versículos, só é possível porque o servo prometido por Isaías tomou sobre si a ira que era nossa e nos reconciliou com Deus. Assim, o cântico de Isaías, meus queridos irmãos, torna-se também um cântico da igreja. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei. Vamos orar ao nosso Deus, nos colocar em pé neste momento, e que isso seja verdade a cada dia mais no meu e no teu coração, e que o abrir os teus lábios seja de louvores a Deus, de glória a Deus, um cântico de exultação, de júbilo ao Senhor. Oremos. Bendito Deus Todo-Poderoso, diante da tua santidade, Senhor, nos achegamos mais uma vez para pedir, ó Deus, clemência pelo perdão. Reconhecemos, ó Deus, que somos falhos muitas e muitas vezes. Mas o Senhor prometeu